Olá, esse é o primeiro vídeo da série que a gente vai fazer de estudo dos princípios, o estudo do reino. Então, a gente vai abordar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é básico, que todo mundo tem que saber, que a gente tem que estar sempre repetindo. E isso a gente nunca pode esquecer. A palavra fala, se não me engano, em Romanos, Paulo fala de que a gente deve sempre repetir as mesmas coisas, que ele não cansava de pedir as mesmas coisas, porque ele sabia que isso era para a salvação, isso era para o crescimento espiritual da igreja. Então a gente entende que tem certas coisas que a gente tem que estar sempre repetindo, porque essas coisas é que tem que estar sempre na nossa mente. São coisas que a gente tem que saber na ponta da língua, são versículos que a gente tem que saber na ponta da língua. Porque isso tudo não só coopera para o nosso crescimento espiritual, mas coopera para que nós, enquanto igreja, estejam sempre falando uma mesma coisa, a mesma língua. Então, se eu discipulo você discipula outra pessoa, que vai discipular outra pessoa, o discípulo daquela pessoa tem que estar falando a mesma coisa que eu estou falando, que tem que estar falando a mesma coisa que você está falando, e isso traz unidade na igreja. E a gente precisa de ter mesmo esse foco no ensino. Por quê? Porque a gente tem que entender que tem coisas que são princípios, tem coisas que são métodos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os métodos são variados, né? A gente encontra pessoas que têm métodos diferentes, então cada um tem sua maneira de falar, cada um tem sua maneira de fazer. Às vezes Deus deu um dom da música para algumas pessoas para ministrar, outros deu o dom da palavra, outros já ministério de criança. E são dons diferentes, né? Então são métodos diferentes de cumprir propósito de Deus. Mas o que a gente tem que ficar claro é que o princípio ele não muda. O princípio de Deus, os princípios que ele coloca na palavra são imutáveis. Eles sempre vão ser. Como é que eu vou dizer? Quer dizer, não muda, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus, ela não tem novidade e ela não tem diversidade. Isso é engraçado, a gente fala nesse tempo agora, porque tudo pra chamar atenção hoje tem isso, né? Sempre algo novo, sempre algo diferente, mas a palavra é a mesma, Deus é o mesmo e a palavra é a mesma, ela não muda. Então, quando a gente vê algumas filosofias, que às vezes até tem algumas bases na Bíblia, a gente vê que elas estão sempre mudando algumas coisas. E é por isso que a gente tem que sempre voltar para a palavra, porque a palavra não muda. Então, a gente vai começar trabalhando com 5 princípios. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar do propósito eterno de Deus. Os nossos 5 princípios, que é aqueles que a gente não discute, que todo mundo tem que entender e concordar, que isso são 5 princípios e princípios que não mudam, são o propósito eterno de Deus, Jesus é o nosso único modelo, a Bíblia é a nossa única fonte, o principal objetivo é fazer discípulo, a mensagem de Jesus é a mensagem do Evangelho de Deus, e por último, são 6, então, a igreja neotestamentária é o nosso ponto de referência. Então, a gente vai passar cada um por um, nesses pontos. Então, o propósito eterno de Deus. Nós podemos falar aqui de 2 versículos básicos, 2 referências básicas, que precisamos ter memorizados, que são Romanos 8, 28 e Efésios 1, 4 e o 11 também. Então, a primeira coisa que a gente entender, qual é o propósito eterno de Deus? De maneira simples, porque depois a gente vai voltar nesse ponto lá na frente, o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus. Porque quando Deus fala de família, ele está falando de unidade. Ele quer unidade. Quando ele fala de muitos filhos, é porque ele quer quantidade. E ele fala semelhantes a Jesus porque ele quer qualidade. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas que não têm o caráter de Cristo, porque isso não cumpre o propósito de Deus, porque não existe qualidade nessas pessoas se elas não são discípulos. E para Deus não vale. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de quantidade, é esse o propósito de Deus, ter quantidade, porque ele quer muitos filhos. O ideal, o que Deus que realmente planejou, que ele queria que ninguém se perdesse. Mas a verdade é que existe o livre-arbítrio. Então as pessoas escolhem se elas querem ou não se chegar a Deus. Mas o nosso trabalho, enquanto pessoas, enquanto discípulos, pessoas que creem no Senhor, é falar da mensagem do Evangelho, porque Deus quer que essa família cresça.
tá? Então, a gente também olha a quantidade, Deus olha a quantidade, Deus quer que o máximo de pessoas possíveis se convertam e conheçam a verdade e vivam essa abundância de vida que é viver segundo o reino de Deus. E família, porque Deus sempre quis uma família, Deus criou o homem e a mulher, já começou com uma família aí, né? E a palavra fala que Jesus sempre existiu, Jesus sempre foi o Filho de Deus. E Deus é um Deus triuno. O que é o triuno, né? É Deus Pai, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, existe um relacionamento, eles são um só. É um Deus de três formas diferentes. Então, Deus existe enquanto relacionamento. O relacionamento sempre foi, sempre vai ser a base do evangelho, a base do propósito de Deus. Então, a base do propósito de Deus é o relacionamento, é a família. E é por isso que eu chamo o que é um discípulo em Deus, que também pertence à igreja, eu chamo ele de irmão, porque o propósito de Deus é que nós fôssemos irmãos, fôssemos filhos, né, de uma família muito grande, eu tivesse muitos irmãos e que esses irmãos fossem iguais a Jesus, né, sendo Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Família porque Ele quer unidade. Muitos filhos porque Ele quer quantidade. E iguais a Jesus porque Ele quer qualidade, né? Então, a gente tem que focar nesses princípios.